semanas já, dos inícios dos cursos da casa. Está passando o carnaval, para muita gente o ano realmente está começando, não é o nosso caso, eu acredito, mas é uma oportunidade da gente iniciar ou nos aprofundar um pouco mais. Isso é muito importante. Se aprofundar nos estudos, compreender melhor o Espiritismo e todas aquelas passagens também do Evangelho. E para isso a gente tem vários cursos, né? O ciclo básico de Espiritismo, que tem uma turma que começa agora em março, tá? Tem vários dias, sábado, terça-feira, horários da tarde, horários da noite. Então, para maiores informações, a livraria sempre também disponível, além das mídias sociais, os quadros aqui dentro do Paz e Amor, no Instagram, está sempre tudo lá bem fácil acesso para vocês conseguirem se programar e colocar em prática. Outro curso que a casa tem oferecido, esse é um curso já para quem é trabalhador, que é o curso de educadores espíritas, né, que ele tem o objetivo aí de atingir um público que tem o interesse de conhecimento da doutrina espírita ou estar já cursando algum outro curso aqui, né, e ter alguma afinidade com a evangelização. Tem um outro grupo, que aí é um grupo de estudo, né, não é propriamente um curso, que é o grupo de estudo Boa Nova. Ele tem início agora, né, no dia 20 de fevereiro, das 8h15 às 9h15, às terças-feiras, que na verdade é um curso, é um grupo, na verdade, desculpa, sobre o estudo do Evangelho. Então, é um estudo tanto para trabalhadores quanto para frequentadores, é bem importante também para justamente entender um pouco mais aprofundado as passagens do Evangelho. E também, como a gente sempre fala, o Encontro Amigo, que é aquele grupo de apoio aos enlutados. Para aqueles que conhecerem algum familiar, a casa dá esse suporte, tanto online às quartas-feiras via Zoom, ou presencial nas quartas-feiras também das 2 às 3. E as informações mais detalhadas e inscrição sempre lá na livraria. Para essa noite de hoje, do nosso trabalho, a gente vai contar com a leitura da mensagem com a nossa amiga Alexandra, a leitura do Evangelho a Marisa fará por nós, a prece inicial será feita pela Leila, e a nossa palestrante da noite, a Rosana Corregiari, ela vai falar para nós sobre o perdão. As vibrações a Laurice fará por nós, e a prece final pela Sueli. Então, que tenhamos uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite a todos. Do livro de mensagem Vigiai e Orai. Perdão das ofensas. São muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exija dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudie sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar o irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Senhor, como é bom estarmos aqui nessa noite, ao final de mais um dia, permitindo-nos o estudo do Evangelho, ampliando assim os nossos conhecimentos, para doarmos e para também recebermos, renovando-nos assim. Senhor Jesus, olhai por todos nós nesse momento, para que estejamos de mente e corações abertos, para recebermos os ensinamentos da noite. Ilumine-a também, Senhor, e abençoa a nossa querida palestrante da noite. Se conosco, Senhor, se conosco, Mestre querido, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar uma coisa que, assim, para nós todos, não tem exceção, nem no plano material como no plano espiritual, que a gente não precisa perdoar. O perdão é uma via de mão dupla. A gente tem que perdoar para a gente ser perdoado. Aí eu escolhi falar sobre o perdão através de um livro do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Meimei, que é um livro para criança, mas ele é muito legal porque ele conta as historinhas e tem toda a passagem do Pai Nosso, cada frase. Então eu vou falar sobre perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Vou falar um pouquinho sobre a Meimei. A Meimei, o nome dela é Irma de Castro Rocha. Esse apelido Meimei foi escolhido pelo marido dela enquanto eles assistiam um filme chinês, que o significado de Meimei é amor puro. Ela nasceu em 22/10/1922, em Mateus Leme, Minas Gerais. Desencarnou em 1/10/46. Ela foi uma educadora, casada com Arnaldo Rocha. Ela é mentora da nossa casa, da parte de evangelização infantil. E cerca de aproximadamente 50 dias que ela faleceu, o Chico Xavier, ele fazia uma reunião em casa de amigos. E ele recebeu, né, pelo Espírito de Meimei, a primeira carta psicografada dela. E assinou Meimei. E só ela e o marido sabia que eles tinham esse apelido. E ela encontrou em diversas obras mediúnicas, deixou para a gente Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus aguarda, aliás, Mãe e o Pai Nosso. E o Pai Nosso é um clássico, né, da literatura espiritual infantil. E eu escolhi falar através desse livro porque ele conta historinhas. Então, são 3 historinhas referentes ao perdão. Eu vou começar com uma delas, que é o efeito cólera. Quem não tem uma cólera, né? Quem não fica irado, irritado, com raiva de alguém? Todos nós. Então, eu vou começar com essa historinha. Um velho judeu de alma torturada por pesados remorsos chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando a ruína total, reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara com muitos corações o desespero, aflição e morte. E ele, quando ele foi ficando mais velhinho, todo esse peso que ele foi fazendo, essa maldade, começou a pesar nele, e ele começou a ficar doente. Várias doenças ele começou a ter de tudo. Ele foi em vários médicos e ninguém resolvia o caso dele. Aí ele ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Simão Pedro para dar orações, atender todas as pessoas que eram necessitadas. Então ele foi até a casa de Simão Pedro. Lá, Jesus, né, quando chegou a vez dele, orou por ele, falou que ele estava curado, tudo isso, e falou para ele: vai em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrou o corpo. Sentiu curado e saiu rendendo graças a Deus. Quando ele estava saindo da casa de Simão Pedro, tinha uma fila enorme, que eram os necessitados que iam falar com o juiz.
Um dessas pessoas que estavam na fila era um mendigo. E ele, por azar, pisou aonde? No pé desse velhinho. Deu maior pisão e no pé tinha um calo desse velhinho, né? E ele sentiu muita dor. E o que ele fez? Começou a xingar o mendigo, bater, gritar. Pegou a bengala, começou a bater nesse mendigo. Jesus lá dentro ouviu toda aquela confusão. Ele falou, eu vou sair lá para ajudar, né? Quando ele chegou e viu que era a pessoa que ele tinha acabado de ajudar e perdoar todos os pecados dele, falou para ele, depois de receberes o perdão, em nome de Deus, para tantas faltas, não pusesses desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desaventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e brandou para o Cristo. Mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. O que será isso? Mas Jesus apenas respondeu muito triste. Isso, meu irmão, é o ódio. É a cólera que outra vez chamasse ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece. Há muitos que, por falta de paciência, de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Isso o que quer dizer? Que a gente quer que os outros perdoem a gente, a falta que a gente cometer, não interessa a gravidade. A gente quer que o outro perdoa. Quer que Deus perdoe as nossas faltas. Mas se uma pessoa pisar no nosso pé, e para a gente perdoar? Difícil, né? A gente não quer perdoar. Então, essa historinha de Meimei, ela ensinou isso, que a gente tem que perdoar sim, porque a gente quer que os outros perdoem a gente. Aí a outra historinha é o perdão do justo. Em certa cidade europeia, um homem ignorante, considerado malfeitor, foi condenado à pena de morte na forca. O juiz fora severo no julgamento. Afirmava que o infeliz era grande criminoso e que só a pena última podia solucionar a situação. Alguns dias antes do enforcamento, esse juiz foi até o cárcere para ver o condenado, né, que ia a pena de morte. E ele levou um filho dele, que era um filho jovem. E esse filho foi com ele até a cela do condenado. E na frente da cela tinha um soldado com uma arma. E ele, muito jovem, mas ele era um jovem assim, de coração bondoso, todo alegre e feliz, pegou a arma. Quando ele pegou a arma e começou a manusear, o que aconteceu? A arma disparou e acertou direto o preso, que estava condenado à pena de morte. O juiz, vendo aquela situação toda, ficou muito irritado e nervoso com o próprio filho. Começou a xingar, a falar palavras de crueldade, tudo para o filho. O preso, que era muito cristão e seguia todos os ensinamentos de Jesus, ajoelhou no pé do juiz e suplicou desculpas para o moço em lágrimas, afirmando que o jovem não tivera a mínima intenção de magoá-lo ou feri-lo. O juiz notou a profunda sinceridade da rogativa e, em silêncio, passou a reparar que o condenado era portador de um nobre coração e muito bondoso. O que ele pensou, o juiz? Ele reviu todo o julgamento, toda a sentença que ele tinha dado e pediu para revisar. E a pena de morte que ia ser, ele concedeu em alguns meses de cadeia, né? Então ele ficou preso um tempo e depois foi solto. O que aconteceu? O que essa historinha ensina? Que o preso, né? Enfim, ele perdoando o filho do juiz que tinha levado ele à morte, que ia levar, ele recebeu o perdão. E aí ele ficou vivo, continuou a trabalhar, tendo a família e tudo de bom. Então isso é bem a passagem do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então sempre a gente vai pensando que o perdão é uma via de mão dupla. Não tem como perdoar para ser perdoado. E uma das, né, que se a gente pode usar como símbolo, né, seguir a linha, é a mãe. Aí tem a história da mãezinha, porque a mãezinha, ela é um perdão, ela perdoa tudo. Tudo que um filho faz pode ofender, ela pode, sei lá, às vezes até agredir a mãe, e a mãe está sempre ali perdoando o filho, né? Então eu vou contar outra historinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas,
chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente. De alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura, junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês, que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair na rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhe ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim que a apresentassem a ler. Dizem que o nosso Pai do Céu permaneceu muito, muito tempo examinando e examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representação do divino amor no mundo, ensinando a ciência do perdão e do carinho, em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então, a gente devia seguir as nossas mães como exemplo do perdão, porque tudo ela perdoa, né? Quando pronunciamos a palavra perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não apenas estamos à espera de benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar o que nos ofende. A paz é também alimento da alma, e se desejamos tranquilidade para nós, não nos esquecemos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, conceder-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Então, gente, o perdão é um dos conselhos terapêuticos de Jesus. E é talvez a maior razão para perdoarmos é olhar para nós mesmos e darmos conta que também precisamos ser perdoados. Nós também erramos, queixamos, machucamos, prejudicamos e precisamos do perdão do outro. Para sermos perdoados, precisamos perdoar. Perdoar nunca é para o outro, e sim sempre para a gente. A gente acha que está fazendo bem para os outros. Não. A primeira pessoa que nós estamos fazendo é para nós mesmos. Perdoar não é esquecer, não é fazer as pazes, fingir que nunca aconteceu ou tirar a culpa do outro. Perdoar é soltar, é deixar ir. Perdoar é tirar o peso que nos incomoda. O perdão é por nós, é para a gente, nunca para o outro. Uma das lições que Jesus veio a nos ensinar é o perdão. Porque sem o perdão não existe o amor. Agora eu gostaria de ler um poema que tem nesse livrinho do Pai Nosso aqui do perdão, que é o silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encolariza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera. O perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Então eu convido todos nós, hoje, antes da gente dormir, a gente parar e pensar, vamos ver se a gente tem alguém para perdoar. Sabe, eu sei que o perdão é difícil, mas não é impossível. A gente tem que tentar perdoar. E outra coisa, se às vezes a gente não tem ninguém para perdoar, às vezes a gente tem que perdoar a nós mesmos. Porque às vezes a gente carrega a culpa que, nós fizemos numa época que nós achamos que aquilo era certo.
E depois a gente começa a se cobrar. Não, vamos deixar passar. Nós estamos nesse mundo para aprender. E a gente só vai aprender errando, tentando de novo, e perdoando de novo. Tá bom? Que assim seja para todos nós. Muito obrigada. Até a próxima. E assim, depois dessa palestra tão edificante, vamos elevando os nossos pensamentos, acalmando a nós mesmos, ao nosso coração, uma brisa suave, transportando-nos para uma praia, numa noite de luar quente, com aquela brisa refrescante, e ali possamos ouvir o bater das ondas, e assim, nessa sintonia, os médios, com as suas mãos amorosas, vão dirigindo a cada um de nós para a terapêutica do passe. E nesse vai e vem das ondas, vamos recebendo uma luz branca, amorável, através do nosso coronário, que através desses emissários do amor deposita em nós todas essas benesses que viemos aqui receber, todas essas benesses curativas que equilibram o nosso coronário, o nosso frontal, descendo para o laríngeo, que a nossa fala seja harmoniosa, sempre envolvente, descendo um pouco mais até o cardíaco, num tom róseo, acolhedor, aconchegante, que todos aqueles que se chegarem a nós possam sentir esse amor do Mestre a envolvê-los. E ainda descendo um pouco mais até o gástrico, num verde, tirando todos os miasmas, as angústias que possam ali existir, dissipando e equilibrando esse órgão. Descendo ainda um pouco mais até o esplênico, equilibrando e fortalecendo os suprarrenais, fígados, rins, intestino, todos os nossos órgãos internos. E ainda descendo até o genésico, esse órgão co-criador, equilibrando e fortalecendo, descendo pelas pernas, passando pela planta dos pés, subindo por detrás das pernas, indo até o básico, fortalecendo e energizando, e subindo vértebra a vértebra, equilibrando toda a nossa coluna vertebral e fechando novamente no coronário. E uma bênção de luz multicolorida envolve todo o nosso ser, fortalecendo cada partícula de cada centro de força. E assim, Senhor, energizados que estamos, equilibrados,
e pelo muito que recebemos. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos, por todos os lares, por todas as famílias, porque se a família vai bem, o planeta também estará bem. Vamos vibrar por todas as crianças que se encontram em orfanatos, pelos nossos idosos que às vezes esquecidos nos asilos, que eles possam receber essas energias amoráveis, assim como nós outros, para todos os hospitais, todos os médicos, enfermeiros que ali acolhem os nossos entes queridos, os nossos irmãos mais necessitados. Assim também rogamos por todos os nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, por algum equívoco cometido, que possam ter as suas mentes equilibradas no bem, no amor. E ainda vamos dirigindo um pouco mais para todos aqueles que se encontram no trabalho, indo ou vindo para os seus lares, para os nossos governantes, que trabalham sempre para o bem e para o desenvolvimento de cada cidadão, para todos os países, principalmente por aqueles que passam nesse momento por conflitos de todas as ordens. Ó Senhor da vida, abençoai a todos o nosso planeta, esse planeta azul, amorável, a todos os reinos da natureza, que assim, nesse planeta Terra acolhedor, sintamos cada vez mais envolvidos no teu amor, trabalhando para o nosso bem e para o bem de todos. E assim, agora, depois de tanto que recebemos, doamos, vamos para a vibração das nossas águas, mentalizando as nossas garrafinhas, os nossos filtros, em cada lar, em cada leito de hospital, que possam receber essas benesses em cada garrafinha que se encontra nos trabalhos ou nos carros, indo ou vindo para o trabalho ou para suas casas, que possam receber essas benesses dos nossos caboclos, dos índios, dos fitoterapeutas, dos homeopatas, que através das mãos amoráveis de Jesus possa energizar essas águas de acordo com o medicamento que cada um de nós esteja precisando, fortalecendo nossos centros de força, a nossa imunidade, para que sintamos reequilibrados durante toda essa semana. E à medida que vamos tomando essa água, vamos fazendo uma oração, equilibrando os nossos pensamentos e rogando ao Mestre aquilo que é necessário para nós naquele momento. E assim, Senhor da vida, te agradecemos por mais essa noite, por todas as benesses que aqui recebemos, através da mensagem, do passe, das suas mãos amorosas, que sobre nós derramou tanta luz. E assim te agradecemos e vamos para a prece final. Que assim seja, graças a Deus. Agora mais harmonizados, asserenados, com nosso coração em paz,
Vamos agradecendo a espiritualidade maior e a Jesus por tantas bênçãos que recaíram sobre todos nós, fortalecendo nossa ligação com o mais alto, fortalecendo a nossa fé e dando-nos esperança no coração de dias melhores. Nós só temos a agradecer por essa noite, por essa chuva de bênçãos que recaíram sobre nós. Que a nossa volta, nosso lar, seja tranquila e segura e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Possamos voltar em paz, estarmos aqui juntos na próxima semana. Uma boa noite a todos. De luz, paz e amor em Jesus.